Boa tarde, turma. Hoje a gente vai apresentar um pouco para vocês aqui de uma instalação de aves. Estão alocadas aqui galinhas poedeiras confinadas. Aqui é uma fazenda localizada em Lavras, do professor Beterquini, um professor da UFLA mesmo. Localizada aqui às margens da rodovia que liga o município a São João del Rei. E além da instalação de galinhas confinadas, aqui também tem uma instalação para carneiros semi-extensivo. O professor Beterquini, aqui nessa fazenda, ele trabalha com nutrição animal. Essas galinhas são submetidas a diferentes tipos de rações e a seguir ele vai explicar melhor para vocês como funciona. Então, sobre as poedeiras comerciais, existem as tendências, né, dos galpões. Os galpões atuais são atualizados, são verticais, automatizados, 100% automatizados, com coleta de ovos automatizado e coleta de excretas também automatizado. Existem galpões com até 8 andares, né, com uma densidade muito interessante por metro quadrado de galpão. Então essa é a tendência comercial das granjas de poedeiras comerciais. Existem duas linhagens especiais de galinha industrial que nós usamos, que são as brancas e as vermelhas. As brancas são galinhas um pouco menores e as vermelhas são galinhas um pouco maiores. E o que isso leva? Isso leva a uma densidade de estocagem um pouco diferente entre elas. Enquanto nós colocamos 12 aves por gaiola, 63, 45, 50, nós colocamos 12 aves, uma densidade mais ou menos de 365 centímetros quadrados para cada galinha. As galinhas vermelhas a gente coloca 400 centímetros quadrados. Então, portanto, na gaiola que cabe 12 galinhas brancas, nós colocamos 10 galinhas vermelhas com uma densidade bastante razoável. Existe também uma tendência de reduzir o número de galinhas por gaiola. Essa é uma tendência que vem sendo seguida na Europa. Há necessidade de a gente reduzir um pouco o número de galinhas das gaiolas. Se a gente começar a fazer isso no campo, a gente vai reduzir para essas gaiolas onde cabe 12 galinhas, a gente vai passar para 10 galinhas brancas, e que daria uma densidade de 465 centímetros quadrados por galinhas das brancas e 500 centímetros quadrados para as galinhas vermelhas. Elas vêm das matrizes leves. As matrizes leves são aves selecionadas, né, híbridas, e que produzem ovos que são chocados os machos são descartados e só aproveita as fêmeas, né? E é por isso que o custo de uma pintinha de postura é quase o dobro do custo do pintinho de corte, que se aproveita tanto macho como fêmea. E as galinhas estão botando muito hoje, a gente está explorando essas galinhas com 110 semanas de vida e elas conseguem produzir mais ou menos 500 ovos cada galinha. Então é uma máquina de produzir o produto do mais alto valor biológico para o consumo humano, que é o valor biológico da proteína do ovo, que é 93,7% de aproveitamento como aminoácidos, né? As gaiolas das galinhas, elas ficam colocadas dentro desse galpão, que tem uma abertura em todo o seu comprimento, é feito em estrutura metálica, fechado por essa tela galvanizada e coberto por essas telhas galvanizadas. O galpão não possui um sistema de ventilação interno, mas ele é composto por essas cortinas, que dependendo da necessidade fecha como vedação, né, dos ventos, e também para iluminação interna. E é esse mecanismo de fechamento e abertura por meio de roldanas. Temos uma sala para armazenar as rações, e nessa sala tem um acesso direto ao galpão principal. Na cobertura de todo o galpão, ele é forrado por uma lona, e no corredor central existe essa iluminação de LED. As locações das galinhas são divididas em 3 andares. Cada andar tem 35 gaiolas, totalizando desse lado de cá 105 gaiolas. Como vocês estão vendo aqui, as galinhas são alocadas em gaiolas, né? Cada gaiola tem cerca de 7 a 8 galinhas, depende do tamanho.
Os ovos, como são galinhas poedeiras, os ovos elas botam dentro da gaiola e eles escorrem aqui para coleta. Esse de cima aqui, que é um material metálico também, para ração. E a água são aqueles biquinhos amarelos lá dentro da gaiola. O sistema de água para as galinhas ele é adaptado para colocar alguma vitamina ou algum remédio de interesse. E aí a água vai nas caixinhas e depois é distribuída sobre toda a extensão das gaiolas. Em cada andar tem a coleta do esterco através dessas esteiras, que ela vem rodando nesse sentido até chegar aqui no final, onde esse esterco é coletado e podendo ser utilizado na agricultura como fertilizante. Bom, esse equipamento é uma esteira motorizada, como vocês estão vendo. Ela auxilia na retirada dos dejetos dos frangos de dentro do galpão. Ela transporta eles até um caminhão e esses dejetos vão ser colocados em composteiras que posteriormente será usado como adubo. Durante toda a extensão do galpão possui essa parede de alvenaria de 45 centímetros para facilitar a limpeza e evitar entrar animais. De uma maneira geral, o Brasil vem crescendo a produção, né? As granjas estão aumentando as suas produções porque houve essa desmistificação do uso do ovo. Então o ovo de vilão ele passou a ser uma estrela na área de alimentação. Então todo mundo está consumindo ovo e o Brasil está aumentando rapidamente o consumo de ovo. Nós estamos por volta de 200 ovos, hoje 195 a 200 ovos per capita ano. Há uma tendência disso em 2, 3 anos chegar a 220 ovos. Mas ainda está abaixo dos consumidores maiores, como o México, que consome 365 ovos, os Estados Unidos 260, os países da Europa todos consomem na faixa de 250 a 260 ovos. Então a gente tem um espaço grande para crescer. Na América Latina, o Brasil perde para a Colômbia, perde para o Peru, que consome mais ovos que a gente. Nós só ganhamos do Panamá, que consome por volta de 100 ovos só per capita ano. Mas os outros países todos, eles consomem mais ovos que o Brasil. E, na verdade, toda a tecnologia de produção, essa tecnologia automatizada, melhora a condição de produção, melhora a eficiência do segmento quando ela é automatizada, porque reduz também mão de obra e facilita o trato, facilita coletas, facilita o trabalho na granja como um todo. Então, o planejamento da granja fica mais fácil quando você automatiza o sistema todo. Apesar dele ser mais caro, mas ele se paga de forma mais rápida que o sistema manual ou não mecanizado, que exige uma participação muito forte de mão de obra, ok?